Bom, pessoal, vamos dar sequência aqui ao nosso módulo de levantamento de dados e planejamento da pesquisa de mercado. Entrando agora numa parte um pouquinho mais prática, né, para poder mostrar de forma visual muito daquilo que a gente estava conversando durante o módulo anterior, da aula anterior, sobre levantamento de dados, né, sobre planejamento da pesquisa, sobre o passo a passo que a gente tem que fazer para poder obter dados de qualidade num tempo otimizado, de forma a fazer com que o nosso trabalho tenha a maior precisão possível e que possa ser realizado num tempo satisfatório com o menor custo, né? Então tudo isso tem que ser planejado, tudo isso tem que ser estudado de forma prévia no escritório antes que a gente decida fazer qualquer coisa, qualquer saída de campo. Por quê? Porque você conhecendo uma região, você sabe já de antemão o que perguntar e o que procurar junto aos informantes que você vai trabalhar depois que você sair do seu escritório. Então, essa é uma etapa muito importante. Mas, falando com vocês só com os slides, eu acho que fica um pouco pobre a análise, porque eu tenho que mostrar para vocês a forma como eu vejo que isso tem que ser feito, de modo que eu possa mostrar e ilustrar para vocês uma forma que vocês vão trabalhar no futuro de acordo com o conhecimento, com a técnica, com as necessidades e com os equipamentos que vocês vão ter para poder melhorar isso. Aqui, essa aula que eu estou dando agora para vocês é uma aula de ideias, né? Uma tempestade de ideias que nós vamos estar fazendo aqui, que eu vou estar discutindo com vocês. Agora, cabe a vocês ir aprimorando isso aos pouquinhos, cada um do seu modo. Então, dando sequência, eu vou mostrar para você três exemplos. Um em Campos Novos, município de Campos Novos, em Santa Catarina, no qual nós vamos olhar a desapropriação que foi feita para quilombolas, né, e para bom, então eu vou mostrar para vocês três exemplos. Um que aconteceu, que eu fiz uma avaliação em Campos Novos, nos quais nós fomos ver uma desapropriação para território quilombola e para usinas, instalação de usinas hidrelétricas, o HS, nas quais as propriedades foram desapropriadas, né, e o mercado deu uma mexida muito grande, ele ficou um mercado complexo, difícil de análise, e foram muitas propriedades. Então nós temos aqui uma pesquisa bem ampla, bem legal, vai dar para exemplificar bastante coisa que vocês vão precisar. A outra cidade que nós vamos olhar é em Chapecó, também em Santa Catarina, mas ali é um viés um pouco diferente. Foi uma das desapropriações para terras indígenas, né, a indenização das pessoas que perderam suas terras. É um mercado completamente diferente do mercado de Campos Novos e imóveis completamente diferentes daqueles que nós estamos no primeiro exemplo. Por fim, eu vou mostrar para vocês em Corumbá, na região do Pantanal, umas fazendas que também foram desapropriadas para criação de assentamento. E lá é um mercado completamente diferente também do daqui, vocês vão ver. Mas a ideia principal é o seguinte: fazemos primeiro a vistoria do imóvel. Se eu conhecer o meu imóvel, eu sei o que eu tenho que procurar, porque a ideia principal do método comparativo direto de dados de mercado é que vocês procurem imóveis semelhantes, principalmente se a gente for fazer um tratamento por fatores, né? Que você tem aí uma série de recomendações e exigências um pouco mais severas do que para o método de inferência estatística. E, conhecendo o imóvel, você já sabe para onde vai. Então, o que você faz? Você pega as coordenadas dos seus imóveis e lança no Google Earth. Transforma isso em shapefile e lança no Google Earth. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Aqui, os perímetros. Então, aqui tem os imóveis que eu estava avaliando na época. Então, eu tenho uma propriedade aqui que está numa região de agricultura, tá vendo? Uma agricultura bem pujante. Campos Novos é uma cidade
onde a agricultura é das mais desenvolvidas no estado de Santa Catarina. Então você tem essa região aqui, ó, que é uma região com solos muito bons, muito planos, né? Você consegue ver aqui, ó, se a gente colocar no terreno, que tem alguma movimentação, mas são solos plenamente mecanizáveis. Outros imóveis aqui também numa região, só que aqui um pouquinho mais movimentada, tá vendo? E próximo ao município. Então cada um tem um comportamento diferente. Será que o preço desse imóvel vai estar parecido com o preço desse aqui, sendo que esse está muito mais perto de Campos Novos? Só a pesquisa vai mostrar. Aqui, ó, a gente vê ainda imóveis com viés de agricultura, mas nesse caso aqui, ó, a gente vê que ele já tem um pouco de floresta também. Por fim, eu ainda tenho mais alguns imóveis aqui, ó, um próximo à barragem, tá certo? Próximo aqui que foi desapropriado. E esse aqui dentro da área quilombola, né? Lindeira área quilombola, que seria isso aqui. Então, bom, tenho meus imóveis, eu sei o que eu tenho que procurar. Alguns são de agricultura, alguns são terras mais movimentadas. Então eu tenho que olhar dentro do mapa, dentro da imagem de satélite, aonde eu vou. Para procurar meus imóveis de agricultura, eu vou procurar nessa região aqui, ó. Adianta eu procurar aqui? Não, de forma nenhuma, nem aqui, ó. Tampouco nessas regiões aqui, ó, onde a gente vê que é muita montanha. Olha só, vou deitar para vocês verem aqui, ó. Olha aí, ó. É muito movimentado, não cabe agricultura aqui. Mas ela coube muita floresta plantada, tá vendo, ó? Você consegue ver pinos aqui. Essas aqui são florestas de pinos e eucalipto. Então, nós temos que desenvolver uma metodologia visual aqui para procurar as informações que a gente necessita antes de sair de campo. Então, o que eu falei para vocês? Como sugestão, ler os autos, procurar informações dos perímetros dos imóveis que vão ser avaliados dentro dos autos. Foi o que eu fiz aqui. Na sequência, eu solicitei aos cartórios do município de Campos Novos, pedi também aquilo que eu havia dito para vocês, ó, Vargem, Capinzal, Celso Ramos, Abdom Batista, então Ibicuí, eu fui pedindo. O Ministério Público tem essa capacidade, mas vocês, junto com o juiz, também podem conseguir. O importante é lembrar que essa questão de solicitar informações de cartório, ela é mais interessante para as cidades pequenas, tá? Se pedir para uma cidade muito grande, não vai dar certo. Mas aqui vocês veem que a gente expandiu a área para vários municípios. Então, com base nisso, o que eu consegui? Eu vou tirar aqui o nome das cidades, vou tirar o terreno também para não atrapalhar. Pedimos certidão de cartórios. Olha aqui a certidão. Olha só a quantidade de certidão de cartório com imóveis transacionados em um ano antes da perícia. Então, você vê que é uma informação riquíssima, porque cada um desses imóveis tem uma coordenada de localização e cada um desses imóveis tem um perímetro desenhado, pelo menos a grande maioria deles. Então você já tem informações assim muito boas, que vocês vão poder trabalhar isso de forma a otimizar. Então, você vê, eu tenho um imóvel na área de agricultura aqui, correto? Mas eu não achei imóveis nessa região, foram muito poucos, aqui eu tenho mais alguns também. Então, o que eu procurei? Eu expandi a pesquisa e vim procurar aqui, ó, nessa outra região aqui. Que aqui a gente vê que, apesar de ter algumas áreas movimentadas, ainda é uma área de agricultura. Outras regiões que eu precisei de imóveis com terreno mais movimentado, aqui ó, a gente vai achando, vai expandindo a pesquisa. Então foi bem legal. Você sabe para onde ir, sabe o que procurar, e com base nesses imóveis eu tinha o telefone das pessoas e o nome das pessoas. Só que eu fui direto nas propriedades, porque nós temos as coordenadas, né? Tendo as coordenadas, o que a gente faz, que eu sugeri a vocês? Desenha as estradas. Depois você pega todas essas informações e joga no seu GPS. Então agora eu consigo chegar em qualquer imóvel. Imagina se eu não fizesse essa etapa prévia, eu não ia conseguir achar essas propriedades.
são pequenas propriedades. Então tem muitas propriedades, uma do lado da outra, e nenhuma delas tem placa dizendo, olha, fazenda tal, chácara tal, número tal. Você não ia conseguir encontrar isso com facilidade, né? Então você teria que perder muito, mas muito tempo. E tempo é dinheiro, a gente não quer isso, né? Só com isso aqui eu não precisaria fazer pesquisa de mercado nenhuma. Eu já tenho muita informação, mais do que o suficiente para tecer um juízo de valor de quanto que tá, de como que está se comportando o mercado ali naquela região. Mas a gente tem que ser preciosista, porque existem três tipos de informações: negócios realizados, ofertas e opiniões. As opiniões nós vamos deixar de lado, mas a oferta é uma informação muito rica para você saber como está o mercado, né? Para você saber se houve variação de preços ou não. Então, depois de fazer toda essa primeira etapa, decidi a ir aos cartórios nesses municípios, em todos eles, aos cartórios não, desculpa, às imobiliárias. E na medida que você vai andando com as imobiliárias, você vai descobrindo também pequenos corretores de imóveis informais. Eles também têm informações muito ricas. E à medida que você vai visitando as pequenas propriedades da sua amostra, você vai percebendo que você vai descobrir. Não, a pessoa fala, não, mas tem tal pessoa que está vendendo também. Então você já pega e já vai direto nela. Então é um trabalho bem hercúleo, assim, é muito grande. Porque quanto mais informações você tiver, melhor vai ser o seu laudo, mais difícil vai ser alguém contestar essas informações. E aí, ó, sucesso. Então, o que que nós pegamos aqui, ó? Eu vim aqui e peguei mais alguns pontos, tá vendo? Esses pontos quadradinhos aqui são pontos de oferta. Tem mais algumas ofertas aqui também. Não, não é esse aqui, pontos 2. Aqui, ó, mais ofertas, tá vendo? Então, o que está em branco são ofertas. Nós tivemos que selecionar, porque virtualmente falando, é impossível você fazer uma perícia e visitar 50, 60, 80 imóveis, a não ser que você cobre para isso. Então sairia uma perícia bem cara. No nosso caso, nós optamos por visitar a grande maioria deles. É uma opção do próprio avaliador, do próprio profissional que está fazendo o trabalho, né? Então, fica a critério de vocês. Se vocês querem fazer um laudo de fundamentação 2, não tem tanta necessidade assim de visitar todos os imóveis, mas é bom visitá-los. Se conseguir visitar todos, laudo de fundamentação 3, que é o sonho de qualquer avaliador, né, e de qualquer contratante. Então aqui é isso. Já tem as estradas, já tem os imóveis, já tem as ofertas. Vamos para campo, vamos trabalhar. Vai visitar os imóveis, vai tirar as coordenadas, vai bater as fotos e vai montar o laudo, né? Lembrando que dentro da sua espacialização desses imóveis aqui, já facilitou bem, você vai direcionar o seu trabalho. Beleza? Eu vou fechar aqui Campos Novos. Vamos abrir Chapecó. É aqui pertinho. Chapecó é uma cidade grande, muito maior do que Campos Novos. Então não foi possível, nessa época, pedir certidões de cartório, porque isso não ia funcionar, né? Ia vir muitas informações que no final só ia complicar mais o nosso trabalho. Então nós fizemos uma pesquisa junto a imobiliárias, né? O meu imóvel que eu estava em avaliação é esse aqui, ó. A gente consegue ver, ó. Deixa eu ligar o terreno aqui, ó. Olha só, olha que imóvel difícil de avaliar, porque você tem que encontrar propriedades que tenham áreas de relevo mais movimentado. E Chapecó tem. Não é toda. Você consegue ver aqui, ó, que tem relevo movimentado, mas tem uma área de agricultura muito pujante também. E são locais, e é um município que tem uma especulação imobiliária muito grande. Muito grande. Todo mundo ali tem uma sensação de que suas propriedades valem muito mais do que elas efetivamente valem. Então, nessa época, eu vi hectare a 60 mil reais. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas tem entendido que tem um sonho de que a sua propriedade pode ser feita em um condomínio. Porque isso aqui, apesar de parecer que é longe, são 20 quilômetros, 15 quilômetros da cidade. Então, são terrenos realmente valorizados. E nessa região, ao contrário das outras pesquisas que eu já fiz, aqui você não consegue fazer um cálculo por hectare ou por alqueire, reais por hectare. Aqui as pessoas
colocam em metro quadrado por hectare. Então você tem que estar antenado a isso. Então, olhando aqui mais ou menos naquilo que nós fizemos, fomos aos locais, fomos ao mercado, conversamos com as imobiliárias, conseguimos, depois de muito trabalho, os pontos de coordenadas de localização das propriedades e fomos estudá-las. Né? Eu tenho uma propriedade em relevo montanhoso, um pouquinho afastado da cidade. E aí, de repente, eu tenho, olha aqui, ó, vários imóveis lindeiros da cidade, tipo esse aqui, por exemplo, ó, que beira muito próximo ao aeroporto, tá vendo? Esse imóvel pode ser comparado com aquele lá? Não, ele não pode. Não tem a menor condição de ele ser comparado. Ele vai valer 10 vezes mais, porque além de áreas planas, é dentro da cidade. Então, numa espacialização, quando você faz essa espacialização no Google Earth, você consegue selecionar aqui pelo menos uns 15 imóveis que eu tinha na pesquisa, que eu não sabia onde eles estavam efetivamente localizados. Agora eu sei. Então eu já posso eliminar esses imóveis aqui da minha pesquisa. Eu não vou perder tempo com isso. E olha, eram 15 imóveis, eram muita coisa. Então nós vamos nos dedicar aos imóveis mais longe, de regiões mais montanhosas e que tem mais a ver com o nosso imóvel que está sendo avaliado. Então isso é importante. Eu gosto de mostrar isso para vocês, para os meus alunos, no sentido de que a espacialização é muito importante. Visualmente, tudo que você faz visualmente engrandece muito a sua capacidade de análise. Tá bom? E por fim, eu vou levar vocês agora em Corumbá. Corumbá do outro lado, na região de Pantanal, cidade grande, mas não tão grande quanto Chapecó, né? Vou virar aqui. Então tá aqui, ó. Corumbá, divisa com a Bolívia. O que acontece? Eu tinha, na época, essa propriedade aqui para avaliar. Vocês conseguem perceber que ela tem uma área de morro, aqui circundando, mas muita área plana, que é passível de ser utilizada com agricultura e com pecuária. Então, nós temos aqui uma propriedade de produção fora do mercado do Pantanal. Porque o Pantanal a gente vê mais o gado extensivo naquelas planícies de alagamento, né? Gado de criação extensiva, normalmente com pastagens naturais. Mas o que nós temos aqui? Uma área alta, com agricultura e com pastagens plantadas. Então eu tenho que tomar muito cuidado na hora de realizar a minha pesquisa. Né? E se eu vou usar essa pesquisa em um município, ou 2 ou 3. Então, quando você afasta, aqui a primeira coisa que você vê na espacialização do mapa são as áreas de Pantanal. Você está vendo aqui, ó, áreas de Pantanal. Uma área como essa, ou como essa aqui, ó, ela nunca vai poder ser comparada com a área que eu estou avaliando, que ela é um pedacinho dentro do município que tem esse tipo de terra. Então, consequentemente, essas áreas também, muito poucas vão estar à venda. Então, você tem pouca informação e você tem que tirar as áreas das quais você não tem interesse. Sobrou 4 elementos. Bom, 4 elementos em Corumbá não é suficiente para eu fazer a minha pesquisa. Vai ficar um trabalho deficitário. O que foi necessário fazer? Foi necessário expandir a área de atuação. Então, nós expandimos para o município de Miranda, para o município de Aquidauana e para o município de Bodoquena. Foram regiões em Inhoaque aqui também. Por quê? Se você olhar bem, aqui nós estamos todo mundo aqui em uma área meio que área de Pantanal, digamos assim. Só que aqui em cima eu tenho as minhas áreas mais secas e aqui também são áreas mais secas de produção de gado. Então, eu entendi naquela época que a expansão da área de pesquisa seria necessária e seria possível em função das características de mercado. Por óbvio que foi necessário visitar várias imobiliárias para conversar com várias pessoas, sindicatos rurais, conversei com o Embrapa, para tentar entender o mercado antes de tomar essa posição. Porque você sair expandindo a área sem conhecer o mercado,
você pode perder muito tempo também. Então, foi feita essa pesquisa e ficou aqui uma área de agricultura com pecuária fora das áreas de Pantanal. Então é importante, a espacialização é isso, o trabalho prévio é esse. Aqui ó, a gente consegue colocar as rodovias também, tá vendo? Para poder chegar nos municípios, nos imóveis. O... E só para finalizar aqui, existe uma outra ferramenta que você consegue lançar aqui no próprio Google Earth, que vai te dizer o seguinte, quais são os perímetros. Eu já coloquei isso para vocês. Isso também é uma informação que vocês têm que ter logo de cara. É ir no site do Acervo Fundiário ou no site do CAR e baixar os perímetros das propriedades. Então, com base nisso, você tem mais informações para sua tomada de decisão. Então, isso aqui, só para vocês visualizarem, isso aqui é o mapa, é a base de dados do CIGEF de 2019. Ela já está maior hoje, dos imóveis certificados. Então, você vê, ó, aqui eu tenho o meu imóvel, já consigo calcular aqui quantidade de área com pastagem, quantidade de área com mata. É um imóvel que está, ó, outro aqui são imóveis próximos, tá vendo? Então você consegue, com base nisso, fazer um trabalho bem legal e depois que você tirar todas as informações e visitar as propriedades, com base nesses shapefiles aqui, nesses arquivos vetoriais que vocês pesquisaram, a gente consegue fazer todo o arremate das informações e consertar aqueles dados imprecisos que foram passados pelos entrevistados. Porque o cara da imobiliária ele vai sempre tentar valorizar mais. Mas ele não sabe exatamente, olha, eu tenho tantos quilômetros de cerca, eu tenho tantos hectares de pastagem, porque isso aí tudo tem que ser retirado. Eu vou estar discutindo com vocês nos procedimentos de tratamento de dados a separação entre o valor da terra nua e o valor das benfeitorias. Então é necessário eu saber exatamente quanto que eu tenho de pastagem ali, entendeu? Então esse tipo de área, por exemplo, quanto que eu tenho de morro, às vezes ele pode te passar uma informação dizendo que você tem 100 hectares de morro, e na verdade você tem 180, né? Então isso tudo tem que ser atrelado ao seu trabalho, tanto prévio quanto posterior, tá? E para você fechar essa parte da coleta de dados e passar para o tratamento estatístico. Enfim, era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que tenha esclarecido muitas dúvidas, facilitado o entendimento. E se surgirem novas dúvidas, pode mandar para o e-mail do curso que eu respondo para vocês rapidamente, tá bom? Então é isso, um grande abraço e vamos para o próximo módulo.